E aí, pessoal, esse é o nosso terceiro e último vídeo, então, da parte teórica, primeira parte teórica do estudo do calor, né? Então, para o concurso do Barro Branco. Então, nós vamos ver agora a curva de aquecimento, né? Então, nós vimos que no calor sensível é a quantidade de calor que a gente fornece ao corpo para que simplesmente ocorra mudança de temperatura, certo? E no calor latente é a quantidade de calor que a gente fornece ao corpo para que ocorra mudança de estado físico, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que ver esse gráfico que é da temperatura em função da quantidade de calor, certo? Então nós pegamos um corpo qualquer que está na fase sólida a uma dada temperatura qualquer que eu não sei qual é, certo? E nós começamos a fornecer calor para esse corpo. Ele chega na sua temperatura de fusão, né? Aqui nós estamos fornecendo calor sensível para ele, certo? Está havendo mudança de temperatura, ele está saindo de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, certo? E quando ele chega nessa temperatura T2, né, ele entra no seu, essa temperatura de T2 é igual à temperatura de fusão desse corpo. Então ele continua recebendo calor, certo? Só que ele começa seu processo de fusão, então esse calor agora que ele está recebendo é um calor latente, porque ele está mudando de estado físico. Ele está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, certo? Chegou em uma determinada quantidade de calor, esse corpo já se fundiu totalmente, já está todo no estado líquido, e continuando fornecendo calor para ele, a sua temperatura sai de T2 até uma temperatura T3 na sua fase líquida, onde essa temperatura T3 é a temperatura de vaporização desse corpo, ou seja, a temperatura que ele começa a passar da fase líquida, do estado líquido para o estado gasoso. Então nós continuamos fornecendo calor sensível para ele, até o dado momento que ele entra na temperatura de vaporização. A partir de então, nós continuamos fornecendo calor para ele, e esse calor agora é o calor latente, e ele muda de estado físico, sai do estado líquido para o estado gasoso. Então, ele chegou no processo de vaporização, ele manteve a sua temperatura T3 durante todo o processo, e nós continuamos fornecendo calor para ele, e ele vai continuar aumentando de temperatura até chegar a um determinado ponto ali. Esse calor também é o calor sensível. Então é importante nós conseguirmos interpretar um gráfico desse da curva de aquecimento, né? Nós vamos ver lá nas questões da FGV que nós tivemos uma questão que aparece esse gráfico da curva de aquecimento. Então é um gráfico bem simples, né? Que nós precisamos ver, né? As fases, as temperaturas, que nós conseguimos ver a fase sólida, líquida, temperatura, onde ele está recebendo calor sensível, onde ele está recebendo calor latente, certo? Nós conseguimos ver que durante o processo de mudança de estado físico não ocorre variação de temperatura. Ele começou na temperatura T2, recebeu uma quantidade de calor e continuou na temperatura T2, certo? A mesma coisa aconteceu na vaporização, certo? Então é um gráfico interessante a gente vê e simples de estudar, certo? Vamos ver agora
as, as trocas de calor, certo? Troca de calor entre os corpos. Então, para a gente realizar esse estudo de troca de calor, nós vamos estar sempre usando um calorímetro. O que é um calorímetro? O calorímetro é um recipiente qualquer que ele não permite nem que os corpos dentro desse calorímetro troquem calor com ele próprio ou com o meio externo. Ou seja, esse calorímetro é um calorímetro ideal, ele não permite a troca de calor com o ambiente e dentro do seu interior. Então, sempre que nós usarmos nesses processos de troca de calor, o calorímetro ele não vai trocar calor com os corpos que estão ali dentro, certo? Então, o que acontece nesse processo de troca de calor? Quando os corpos são colocados dentro do calorímetro, eles vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico, certo? O que é interessante nós vermos aqui? Que quando um corpo vai absorver calor, certo? A quantidade de calor tem que ser maior que zero. E quando ele vai transmitir o calor, a quantidade de calor tem que ser menor do que zero. Como não há troca de calor nem com o meio externo, nem com o calorímetro, no final do processo, essas trocas de calor, essas quantidades de calor, o somatório delas, isso aqui é o símbolo matemático de somatório, para quem ainda não conhece, o somatório dela tem que ser igual a zero. Ora, isso passa a ser um negócio óbvio, porque se eu tenho dois corpos trocando calor, a quantidade de calor que um corpo recebeu tem que ser a mesma que o outro corpo transmitiu, certo? Então, se o sistema está isolado, só existe esses dois ou mais corpos ali dentro do calorímetro e não há troca nem com o calorímetro nem com o ambiente externo, o que um cedeu e o outro recebeu tem que ser igual a zero. Então, o somatório de todos os calores durante esse processo de troca de calor, ela tem que ser igual a zero, certo? É importante também frisar que esses calores, eles podem ser tanto calor sensível, certo? Como calor latente, certo? Então, não há diferença entre eles ali, pode ser qualquer um. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro essa situação da troca de calor. Então, eu tenho, por exemplo, um bloco de alumínio que tem a massa de 200 gramas. E esse bloco ele está a 20 graus Celsius. E eu vou mergulhar esse bloco de alumínio em 1 litro de água que está a 80 graus Celsius. E eu quero saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio, certo? O calor específico, Czinho pequeno, do alumínio é 0,219 calorias gramas por grau Celsius, e a da água nós sabemos que é 1 caloria grama por grau Celsius. Então, o que acontece no problema? O que ele está dizendo no problema? Aciona aí. Isso. Volta. Isso.
que ele está dizendo no problema? Nós temos aqui um calorímetro, que é um recipiente qualquer que não permite a troca de calor com o meio externo e nem com ele mesmo. Aqui dentro tem 1 litro de água. Esse 1 litro de água está a temperatura de 80 graus Celsius. O que acontece? Eu vou pegar e colocar um bloco de alumínio, né, de massa 200 gramas a 20 graus Celsius dentro dessa massa de água no calorímetro. E eu quero saber qual é a temperatura de equilíbrio. Vai haver troca de calor entre eles e eu quero saber qual é a temperatura de equilíbrio. Então, nós vamos partir do quê? De que a soma, o somatório das quantidades de calor tem que ser igual a zero, certo? Esse é meu ponto de partida. O somatório das quantidades de calor, a quantidade de calor que o alumínio e a água vai trocar, tem que ser igual a zero, certo? O que é a quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. O que é a quantidade de calor do alumínio? É a massa do alumínio, o seu calor específico e a sua variação de temperatura. E o calor e a quantidade de calor da água? É a massa da água, o seu calor específico e a sua variação de temperatura. O somatório disso tem que dar zero, certo? Qual é a massa do alumínio? Está ali, 200 gramas. O calor específico do alumínio, 0,219. A variação de temperatura do alumínio. A variação de temperatura dele vai ser o quê? A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, que é o que eu quero determinar, menos a temperatura inicial dele. Temperatura inicial dele, 20 graus Celsius. Mais o calor específico, a quantidade de calor da água. A massa da água é 1 litro. Nós já vimos que como a densidade da água é 1 também, esse 1 litro equivale a 1 quilo. Só que nós não vamos usar em quilo, nós vamos usar em gramas. 1 quilogramas é igual a 1000 gramas, certo? O calor específico da água é 1 e a variação de temperatura. A variação de temperatura é o quê? A temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, que é 80 graus Celsius. Isso tudo tem que dar igual a zero, certo? Então vamos lá, vamos fazer essas continhas aqui. Nós temos que pegar 0,219 e multiplicar por 200, né? Então, nós temos 120, nós vamos andar 2 casas. Então, é 21,9 vezes 2, certo? 18 e vai 1, 12, 13 e vai 1. 13 não, 18 e vai 1, né? 2 vezes 1, 2, com 1, 3, e 2 vezes 2, 4. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, isso aqui é 43,8, temperatura final, menos 20, mais 1000 vezes 1 dá 1000, 1000, temperatura final, menos 80. Isso é igual a zero. Aplicando a propriedade distributiva, multiplicar cada um dos elementos de fora do parênteses por cada um dos elementos de dentro. Então, isso aqui dá 43,8 temperatura final, menos 43,8 vezes 20 vai dar 16 e vai 1, 6, 17, 8, 876. Mais 1000 temperatura final, menos 80.000. Isso é igual a zero. Aí é aquilo, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro,
vou continuar aqui. 43,8 temperatura final mais 1000 temperatura final é igual. Ó, negativo, negativo, quando eu jogar para cá vai ser positivo. 8.000 com 876 dá 80.000 com 876 dá 80.876. Então, isso aqui é 1043,8 temperatura final é igual a 80.876. Temperatura final é o quê? 80.876 sobre 1043,8. Vamos fazer essa conta aí, certo? Vou colocar mais um zero aqui e vou tirar a vírgula. Então, isso é 88760 dividido por 10,438, certo? Então, aqui por 8 já passa, então aqui vai dar 7. 7 vezes 8, 56 e vão 5. 7 vezes 3, 21, com 5, 26 e vão 2. 7 vezes 4, 28, com 2, 30 e vão 3. 7 vezes 0, 0, com 3, 3. 7 vezes 1, 7. Então aqui dá 0, 1, 8, 7. Baixa esse 0, fica 78 e 100. Por 7 já deu 73, então repete o 7 aqui e só copiar de novo isso aqui. Vai sobrar 10, 4, 9, 3, 0, 5. Não dá mais, a gente bota a vírgula, bota um 0 aqui, e por 5 não vai dar, a gente bota 4 e já está de bom tamanho. 77,4, opa, apertei um botão aqui, 77,4 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio, certo? Então, essas questões de troca de calor, nós temos sempre que começar que o somatório entre o somatório de todos os calores envolvidos no processo é igual a zero, certo? Então agora o nosso último tópico dessa primeira parte de calor, né? Nós vamos ver o fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? Então, quando a gente tem um corpo que vai ser aquecido, via de regra a gente usa uma fonte térmica externa, né? Por exemplo, se eu quero aquecer um recipiente com água, eu geralmente aqueço ela no fogo, certo? Então, o fogo é uma fonte externa de calor, né? Ou coloco uma resistência elétrica aqui dentro dessa água e aquece a água. Não importa. Essa fonte de calor, ela sempre vai ter uma potência, certo? A potência que é a capacidade que a fonte tem de fornecer a quantidade de calor numa unidade de tempo. Então, como é que a gente pode definir o fluxo de calor? A gente define o fluxo de calor, né, quando a fonte fornece de maneira constante, como o quociente entre a quantidade de calor Q e o intervalo de tempo da exposição, ou seja, o intervalo de tempo ΔT que aquele corpo está sendo exposto
ao calor que a fonte está fornecendo. Então, o fluxo de calor ele é representado pela letra grega φ, certo? E é o quê? Φ é o quê? A quantidade de calor dividido pela unidade de tempo, certo? No sistema internacional, a quantidade de calor é watts, certo? Que é representado pela letra W maiúsculo, mas as usuais são calorias, caloria por segundo, certo? Ou caloria por minuto, ou quilocaloria por segundo, mas geralmente é caloria por segundo, certo? Vamos ver um exemplo aqui, certo? Vamos dizer que uma fonte de potência constante, certo? De potência constante de 100 watts, ela é utilizada para aumentar a temperatura de 100 gramas de mercúrio de 30 graus Celsius. Então, a fonte que tem potência de 100 watts é usada para aquecer 100 gramas de mercúrio de 30 graus Celsius. Veja que ele não está dizendo que está elevando a temperatura a 30 graus Celsius. Ele está dando uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, certo? O calor específico do mercúrio é um C pequeno, né? O calor específico é um C pequeno, não é C grande. C grande é a capacidade térmica. O calor específico do mercúrio é 0,033 caloria-gramas por grau Celsius, certo? E sabendo que uma caloria é igual a 4,186 joules, ele quer saber o tempo que demora para ser realizado esse aquecimento. O tempo T que demora para ser realizado esse aquecimento, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos calcular a quantidade de calor necessária para que ocorra essa variação de 30 graus na temperatura de 100 gramas de mercúrio, que é o que? A massa do mercúrio, que é 100, o calor específico do mercúrio, que é 0,33 calorias de grama por grau Celsius, e a variação de temperatura, que foi de 30 graus Celsius. Que, se eu fizer essa conta aqui, isso aqui eu tiro uma vírgula, 3 vai dar 0,99 vezes 100, isso aqui vai dar 99 calorias, certo? Então, 99 calorias é a quantidade de calor necessária para que eu aumente a temperatura de 100 gramas de mercúrio em 30 graus. Só que olha só, a potência ele me deu em watts. Watts é o quê? É joule por segundo, certo? Então, eu tenho que passar essa caloria para joules. Nós sabemos que uma caloria, né? Ele até deu aqui no problema, uma caloria equivale a 4,186 joules. Então, 99 calorias vai ser quanto? X é 4,186 vezes 99 dividido por 1, certo? Isso aqui, se fosse 100, daria 418,6. 418, eu tiro 4,186, isso vai dar 41451, certo? Então, isso aqui, joules, certo? Então, esse valor aqui é o correspondente em joules a 99 quilocalorias. E agora ele quer saber o tempo, né? Eu tenho a potência que ele me dá e tenho a quantidade de calor. Então, usando
a equação do fluxo de calor, certo? Eu consigo determinar o tempo. O fluxo de calor φ é igual a Q sobre ΔT. O fluxo de calor é 100. A quantidade de calor é 414,51 e o ΔT é o que eu quero determinar. Então, ΔT é igual a 414,51 dividido por 100. Dividir por 100 é eu andar a casa decimal 2 casas para a direita. 1, 2. Isso vai dar 4,145 segundos, certo? Joules por segundo. E joules, corto joules com joules, só fica o segundo. ΔT é esse valor. A potência de 100 watts vai fazer com que essa massa de 100 gramas de mercúrio varie em 30 graus Celsius em 4,145 segundos. Certo, pessoal? Então essa aí é a parte teórica nossa sobre calor. Nos vemos agora nos exercícios da Fundação Getúlio Vargas. Agora eu vou resolver apenas exercícios da Fundação Getúlio Vargas, certo? Então, até mais.